Olá, eu sou a professora André Inês e vamos falar hoje sobre audiodescrição. Nós estamos com essa aula no formato remoto, em função de uma normativa da Prograde, em função de um surto, de virose. Então, é uma aula um pouco diferenciada, ela será gravada e ficará disponível também para que as pessoas possam assisti-la posteriormente. Nós não teremos controle de frequência por conta de não conseguirmos estabelecer as variáveis e quem vai acessar depois ou agora, pelo menos esses 2 dias, depois nós retornamos normalmente às atividades. No entanto, esse conteúdo é bem importante. Quem nos assistir depois e tiver alguma dúvida, pode mandar mensagem que eu sempre vou responder. E vocês que estão na aula primeiro, que bom que conseguiram, que bom tê-los aqui, e a qualquer momento que tiverem alguma dúvida, alguma colocação ou sugestão, entrem, em contato para que nós possamos conversar e, enfim, para que possamos esclarecer as dúvidas de vocês, tudo bem? Então, vamos continuar falando sobre audiodescrição. Eu deixei já delimitado ali na nossa capa dessa sequência de slides, que a diferença, audiodescrição, para que a gente sempre tenha isso bem claro, de que muitas vezes nós temos só a descrição, porque ela vai estar em formato de texto, ela não tem o suporte do áudio, ela não passou pelo revisor e também pelo processo de gravação, tá bom? Então, às vezes, mas as técnicas de construção da audiodescrição e da descrição, elas sempre vão ter o mesmo objetivo, que é a acessibilidade comunicacional. A audiodescrição é um recurso de acessibilidade comunicacional. Mas nós estudamos muito na semana passada, O que é audiodescrição, que ela pode ser de imagens estáticas, que ela pode ser de gráficos, de mapas, de fotos, de filmes, de eventos, origens de som. E hoje nós vamos pensar um pouco em como fazer. Então, na audiodescrição, nós trabalhamos muito com o estabelecimento de roteiros. Então, nós temos esse processo. Então, a redação, e eu vou trazer para vocês alguns cuidados que nós temos que ter quando formos construir roteiros. O roteiro de uma audiodescrição, ele vai precisar ter uma coerência, uma coesão, então ele tem que ter uma sequência lógica do uso dos verbos, da conjugação, uma fluidez, o que a gente chama de sintaxe objetiva. As orações, elas precisam ter um sentido completo, não largar frases soltas, porque, na verdade, elas vão ser um texto. E o tempo verbal no presente do indicativo. E sempre se pede que sejam evitados termos como gerundismo, estarei fazendo, regionalismos, cacofonias, as próprias gírias e redundâncias, assim como vícios de linguagem e palavras que possam ter um sentido duplo, dúbio, que possam levar a uma confusão, um equívoco. Técnica geral para audiodescrição. Nós geralmente começamos com a pesquisa do material. Então, nós vamos receber o material e nele nós vamos fazer uma pesquisa. Eu recebi uma mensagem, deixa eu ver se é do grupo aqui. Então, nós vamos pesquisar os elementos, a área,
os termos daquela área, como eu disse para vocês, a audiodescrição beneficia, inclusive, para que nós possamos conhecer os termos da outra área. Quando nós vamos fazer a audiodescrição de um termo técnico, nós vamos ter que fazer essa pesquisa, sim. Se eu for audiodescritor e for para um evento, nós geralmente pedimos que a organização do evento solicite os slides com antecedência, isso já ajuda também. Os termos, né? Então, para que não se chegue lá no local e se tenha uma surpresa. Na técnica de audiodescrição, nós vamos descrever o que nós vemos. Então, nós vamos olhar, vamos interpretar. E por isso que, geralmente, quando a gente trabalha em produção em equipe, nós temos o quê? Uma pessoa que faz uma revisão do que a gente vê, porque o nosso olho pode nos enganar. Mas é aquela coisa, né? Quando nós estamos sozinhos para fazer uma audiodescrição, é uma atividade que exige bastante concentração. E por isso que uma audiodescrição de qualidade, ela demora às vezes uma semana. Eu agora estou fazendo uma audiodescrição do evento de educação especial e, infelizmente, o material está esperando, porque a gente tem que parar. Às vezes surge uma dúvida, nós passamos, inclusive, por dúvidas éticas, né? Como descrever, eu vou mostrar para vocês algumas coisas. E nós temos que fazer essa pesquisa, que é um desenho mental. A segunda coisa que a gente faz, quando a gente pega o material para audiodescrever, é dizer, quando começamos, o que é esse material? É a categorização. Então, nós vamos dizer, é um retrato? É um gráfico? É uma história em quadrinho? É um desenho? É uma pintura? É uma capa de revista? É uma fotografia? É uma ilustração? É um card? É uma propaganda? Ou agora, nos tempos modernos, é um story do Instagram? Tudo isso a gente diz quando a gente começa a audiodescrição. Então, nós vamos organizar os elementos e estabelecer uma ordem. Opa, perdão, eu fui clicar para passar o slide, para ter uma coisa. E nós vamos, além de classificar, vamos dar as referências. As cores, então, se é de fundo claro, fundo cinza, fundo rosado. Nós vamos também trazer alguns elementos. Tem borda, não tem borda. O ambiente, remete a um ambiente rústico, um elemento moderno. Tudo isso, né? Então, nós vamos dando essas referências. E sempre, menos é mais. Então, seja objetivo e traga frases assertivas. A segunda coisa, nós temos que cuidar muito com o uso dos adjetivos. Laço, feio, tem que cuidar. Porque o conceito de feio e bonito, às vezes, é um conceito cultural, tá bom? O que nós podemos dizer? Pode estar amassado, então a gente tem que trazer esses elementos, mas muito cuidado em dizer, tipo, imagina eu descrever uma pessoa e dizer pessoa feia. Complexo, né? Complexo, então tem que ter os aspectos éticos que envolvem a audiodescrição, são uma coisa muito séria. E eu digo também, hoje eu já não uso mais quase nunca, tá bom? Só quando é audiodescrição pessoal ou de alguém que eu conheço muito o gênero. Porque eu tenho usado, só se isso for realmente decisivo. Eu audiodescrevo pessoa ou nem coloco. Porque nós temos hoje outros debates mais profundos na sociedade sobre isso. Então, eu geralmente coloco pessoa de cabelo longo, assim. Exceto quando é um fator decisivo da audiodescrição. Não faça censura prévia do material. Então, assim, se tiver nudez, exceto se é um material que vai para criança, né? Nudez, sexo, violência, tem que colocar.
é uma coisa que eu disse para vocês. Vocês vamos dizer, né, que vocês têm que um episódio, né, áudio descrever um debate político. Como é que chama aquela rodada dos políticos que eles vão para a mesa assim e falam juntos assim, debate eleitoral, um debate eleitoral? Daí lá geralmente tem, né, o intérprete de Libras e vamos dizer assim, o audiodescritor. Debate, obrigada, Vanessa. E aí, um dos candidatos chama o outro com um palavrão. E ele repetidamente tem atos desrespeitosos, fala palavras feias. O intérprete, ele vai ter que sinalizar aquelas palavras e o áudio do escritor também vai ter que fazer isso. Por quê? A pessoa cega, ela que vai fazer juízo se aquela pessoa não é adequada, se ela não concorda com isso. Vocês entendem? Isso é um problema muitas vezes, porque como as coisas vão, às vezes, a níveis terríveis, as pessoas tendem a retirar. E aí depois a pessoa diz, mas eu não, aquele lá é bem mal educado. Mas eu não acho que é mal educado, nunca ouvi mal educado. Por quê? Às vezes na acessibilidade pode ter o quê? Suavizado. E a gente não faz isso, né? Isso. Muito bem colocado, a Vanessa colocou. É certo, mesmo que o que a pessoa disse é inapropriado. Porque o que o audiodescritor, o que nós vamos fazer é uma acessibilidade linguística ao que está acontecendo. E aí a gente vai ter que pegar os episódios, né? Vamos dizer assim, que um joga uma coisa no outro. A gente vai ter que falar, ó, fulano, esse som que veio é disso. Ou o assessor do outro deu um soco no outro. A gente tem que fazer isso, não pode censurar, porque isso já aconteceu numa eleição onde as pessoas não falavam os palavrões que um certo candidato dizia e depois se assustaram e acharam até que era montagem quando começou a vir o material com os palavrões. Então, a gente não pode fazer censura. É uma questão bem ética, tá? A constância da linguagem, então, assim, a linguagem ela tem que ser adequada à faixa etária. Vocês recordam que eu levei um livro, deixa eu ver se eu tenho um aqui à mão. O bom de dar aula em casa é porque a gente tem tudo à mão, né? Eu vou fazer a audiodescrição de um livro infantil, como esse aqui, ó. Hora de Reciclar Ideias. É um livro que vai falar sobre várias questões que envolvem a infância. Eu vou usar uma linguagem para esta faixa etária. Do mesmo modo que se eu for audiodescrever um material, vamos dizer, uma palestra de um professor sobre Platão, o termo a república, eu vou ter que seguir essa linha de uso de palavras também, né? Então, a faixa etária, o local, ajuda bastante. A gente sabe que isso é o quê? Ajuste linguístico ao local. Quando nós vamos fazer, principalmente as obras, né, que nós vamos fazer e produzir. Não adianta para o material de uma criança usar uma figuras de linguagem que estão além do entendimento do público-alvo, certo? Que às vezes a gente usa, principalmente nas imagens estáticas, tá bom? Descrição de pessoas. Aqui nós temos que sempre fazer 2 movimentos, certo? O primeiro movimento é analisar qual o objetivo daquele material. Se aquele material vai falar especificamente, vamos dizer, de etnias, aí a gente audiodescreve. Se não, nós temos que ter um cuidado para não falar coisas que daqui a pouco não são a representação daquela pessoa que está relacionada na foto, né? Eu posso olhar uma foto e dizer assim, essa aqui é a foto de um gaúcho, mas daqui a pouco aquela pessoa não é gaúcha.
Ou eu posso falar, aquela foto representa um francês. E aí, aquela pessoa lá não é francesa. Compreendem isso? Tem que ter muito esse cuidado, porque por mais que pareça, às vezes não é, exceto se for um material muito técnico, assim, lá da história, que daí vai usar aquele elemento. Senão a gente só fala pessoa de pele clara, certo? Olhos levemente puxados, o que na audiodescrição pessoal é totalmente liberado. A pessoa pode usar os termos que quiser, né? Tem muitas pessoas que gostam, inclusive, porque tem isso muito forte na sua representação de identidade. Mas eu digo para vocês, né? Ao descrever cor de pele, evitar termos vagos, poéticos, pejorativos e eufemismos. E também, né, a questão, né? A faixa etária, a etnia. Aqui, alguns autores dizem que é recomendado falar de gênero. Isso vai depender um pouco, tá? Faixa etária, etnia, cor de pele, estatura, como é essa pessoa fisicamente, cabelos, olhos e demais características, tá? Sempre pelas mais marcantes. Também nós podemos fazer dos slides, podemos dizer, ó, esses slides têm fundo branco. Isso, Vanessa, exatamente. Podemos usar pessoas com roupas tradicionalistas. E isso ajuda bastante, porque, às vezes, vamos dizer, a pessoa pode estar representando. E aí eu uso muito o termo pessoa. Eu gosto desse termo. Pessoa, porque no fundo todos nós somos pessoas. Percebam, aqui tem um card do nosso evento, inclusive nós estamos com as inscrições abertas, né, do próprio evento. Nós estamos com a inscrição para trabalhos. Então, uma audiodescrição que eu produzi hoje à tarde, para que a gente comece a pensar, né? Então, a primeira coisa, ó, card de fundo lilás. É o card, né? De fundo lilás. Ele é um card que vai lá no Instagram. No canto superior direito, a data. 11/11/2024. E o horário, 19 às 22 horas. Abaixo, o título do evento. E aí vem o título do evento, entre aspas, o local. À esquerda da imagem, em uma coluna vertical, a palavra palestrantes, que destaca em letras maiúsculas, está na cor roxa. Há fotos de 4 palestrantes acompanhadas de textos bibliográficos, da direita para a esquerda. Não, ó, da esquerda para a direita, tem que adequar, ó. Da esquerda para a direita. Eu fiz hoje, eu já botei, tem que corrigir. Olha, por isso que depois, antes dei para revisão, né? Olha como é que é. A audiodescrição a gente vai e volta, vai e volta. Então, vamos lá, a primeira pessoa. Professora Márcia Plett. Foto ao lado esquerdo. Está sorrindo. Eu não botei que ela é mulher, que ela é nada, ó. Está sorrindo, com cabelos castanhos curtos e blusa vermelha. E aí já sigo a formação dela. Bem simples, vocês viram? Eu nem botei que a pessoa está sorrindo e todos nós seguimos esta linha, certo? Porque neste espaço, a foto é somente para criar uma conexão do nome com a pessoa. Então, essa foto, ela não é uma foto diferente de uma foto, vamos pegar um exemplo, a audiodescrição de uma foto de um encarte, de produtos de beleza, onde nós faríamos assim, está maquiada, usando sombra tal, batom na cor tal, certo? Vai depender muito do contexto. E daí ali a gente segue descrevendo todos eles o texto e vai aparecendo. E aí no final, né, na parte inferior esquerda, ícones coloridos.
que representa a acessibilidade, e também o logo e o Instagram do evento. Ali eu vou ter que fazer um ajuste, né? Que representam as cores do evento. Nós temos utilizado a inteligência artificial, o ChatGPT e o Gemini para fazer a primeira versão de audiodescrição. Ela não sai muito bem, mas ela ajuda a retirar os elementos do texto que estão lá nos materiais. O ChatGPT é melhor para retirar os elementos do texto, e o Gemini, que é a inteligência artificial do Google, ele tem sido melhor para fazer a interpretação. Parece que isso é disso, que isso é disso. E muitas pessoas com deficiência visual têm usado, depois a gente vai mostrar um pouquinho. Eu acabei de mandar para o grupo do WhatsApp de vocês um roteiro, porque a gente sempre pensa, vamos começar por nós, né? Um roteiro de audiodescrição. E essa é uma atividade que eu gostaria que a gente fizesse hoje, um pouquinho, para ir compartilhando. E aí, depois que a gente... eu vou mostrar o que a gente tem produzido, eu vou encerrar a gravação para preservar vocês que estão aqui na sala, certo? Então, nós vamos fazer a audiodescrição pessoal. Então, eu fiz alguns pontos norteadores e vocês vão ver que tem coisa que a gente não coloca, como barba, nem todo mundo vai precisar botar. Não precisa colocar, não tenho barba, não precisa, certo? Só pula esse item. É mais para nós termos esses elementos. Então, nome, gênero, se quiser, vocês vão ver que tudo é opcional. Idade. Pode-se dizer a idade, então a gente pode dizer assim, eu tenho 34 anos. Ou então, sou uma mulher jovem, sou uma mulher de meia idade, tá bom? Sou jovem. Isso é opcional. É uma escolha. Cor da pele. E aí nós podemos colocar assim, eu sou uma pessoa clara de médio contraste, porque tem o médio contraste na minha pele. Altura. Pode ser falar em metros, ou então, sou alto ou sou baixo, quando é pessoal, certo? Formato do rosto, cabelo, se o cabelo é comprido, qual que é a cor, qual que é o penteado, se ele é liso, ondulado, se ele está amarrado ou não. Os rapazes, né, geralmente usa barba, bigode, como é que é. Muitas vezes nós estamos muito maquiados, isso é um traço bem importante, eu sempre coloco, estou maquiada. E aí, às vezes, nós temos um acessório que chama muito atenção. Às vezes a gente está com um brinco, hoje eu estou com um laço vermelhão aqui atrás. Então, esses elementos, eles têm que fim. E aí a gente começa sempre do mais destacado para construir, e geralmente de cima para baixo. A vestimenta, e aí a gente traz da roupa, né? Às vezes a gente tem uma peça que chama mais atenção. Os calçados e o cenário que está atrás de nós, ou como nós estamos. Estou sentado, estou em pé, atrás de mim tem uma parede branca, e à direita tem uma estante de livros, tá bom? Nada disso é obrigatório que vocês usem, mas eu achei importante ter um ponto de partida, por isso que eu criei esses, eu chamo de aspectos norteadores. Mas antes, eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de diferentes tipos de audiodescrição para além dessa checklist. Posso seguir? Alguma dúvida até aqui? Não, tudo bem. Pode seguir, prof. Tá. Olha só, alguns exemplos que eu retirei da internet. Exemplos. Lívia Mota, audiodescritora. Uma pessoa que trabalha com isso. Eu sou Lívia Mota. Uma mulher branca, de pele clara, alta, tenho cabelos loiros, curtos e lisos, com mechas mais claras e olhos verdes. Uso óculos armação quadrada, azul, marinho e cinza. Uso túnica estampada com flores pretas, rosa e azul e calça preta.
Estou aqui no meu escritório, ao fundo, estantes com livros e pequenos objetos de decoração. Outro exemplo. Esse aqui trouxe elementos da própria identidade. Como é audiodescrição, a gente tem essa possibilidade e eu sempre acho importante trazer isso. Porque vocês vão ir num evento, vão ter uma pessoa, então o indicado era que nós sempre nos audiodescrevêssemos. E é uma das orientações depois lá da orientação à mobilidade, que a gente diga a roupa que a gente está vestindo quando fizer a mobilidade de uma pessoa. Então, vamos lá. Pedro Henrique Leite. Meu nome é Pedro Henrique. Sou uma pessoa de identidade de gênero não binária, de expressão predominantemente masculina, tenho 28 anos, branca, com alguns traços indígenas. Tenho 1,68 de altura e porte físico médio. Médio. O meu rosto, de formato redondo, também estão dispostos pequenos olhos castanhos verdeados, longos cabelos cacheados, bigode e cavanhaque preto e o nariz pequeno e uma boca larga. Como audiodescrição pessoal, a gente pode colocar as questões de identidade bem tranquilo. Rafaela Omerto. Olá, meu nome é Rafaela. Sou uma mulher de 35 anos. Sou alta, tenho pele clara, olhos castanhos e cabelos de fios loiros, longos e lisos. Uso óculos de grau com armação na cor marrom e brincos pequenos. Estou no meu espaço de trabalho em casa, um quarto bastante iluminado com paredes brancas. Uso fones de ouvido e estou sentada acomodada em uma cadeira de cor azul. Maria, esse aqui é o último deles. Oi, meu nome é Maria, sou uma mulher de 24 anos, branca, alta e magra. Tenho rosto oval e estou com o cabelo solto e dividido no meio. Ele é longo, castanho e liso. Meus olhos são verdes. Estou com uma maquiagem que deixa as bochechas mais rosadas, sem acessórios. Vestindo uma blusa de tricô vermelha, uma calça preta larga e um tênis branco. Neste momento, estou na minha sala, sentada no sofá, que atrás tem uma parede branca. Então, isso são exemplos de como a gente pode fazer a nossa audiodescrição. E aí, deixa eu ver se tem. Era isso. Aí agora eu vou só mostrar dois exemplos de uma mesma imagem usando a inteligência artificial, certo? E aí, depois, vamos fazer a nossa foto, pode ser? A gente faz a nossa foto e depois volta aqui para a audiodescrição. Abram as câmeras, a gente faz a foto e a gente audiodescreve a nossa própria foto, tá bom? E eu vou mostrar para vocês como é que eu tenho feito o material. Vou botar a capinha aqui, né? Que eu não sou boba nem nada. E vamos ver como é que ele identifica. Geralmente, a gente tem que fazer bastante ajuste, tá? Vocês vão ver o quanto que ele ajuda. Eu gosto do equilíbrio. Pessoal, vou abrir a câmera. Que, gente, Lina, como a gente fica com saudade dos encontros presenciais, né? Eu já estava aqui, tô com a minha sacolinha, as coisinhas do café. Ai, dá um negócio, né? Mas, ao mesmo tempo, a questão sanitária é difícil, né? Vamos lá, então. Melhor sorriso da noite. Temos ela. Vou mandar ela aqui para vocês. Captura de tela. Tudo bem, Jussara? Coisa boa te ver aí. Tirar minha pulseirinha.
Sim, aqui. Agora eu vou abrir lá no outro, porque esse o meu e-mail, o ChatGPT e o Gemini estão cadastrados no outro e-mail. Como é uma gravação, tem que tomar um pouco de cuidado. Deixa eu mandar a foto lá no grupo para vocês. Pronto. Agora eu vou abrir o Gemini. Vou parar a apresentação. E vou mostrar para vocês como é que a prof faz. O Gemini, compartilhar. O Gemini, ele é que nem o Google, tá bom? Vocês vão fazer a mesma coisinha que vocês fazem aqui no Google. Lembram que a gente abre agenda, Drive, Gmail? Ah, ele não abriu aqui. Parar a apresentação. Tela cheia. Mas tem que ser esse aqui, compartilhar. E aí, a gente vai lá no e-mail. Aqui, ó, a gente vai no e-mail, né? Então, tá aparecendo o meu e-mail? Ali no canto superior tem tudo aquelas coisas. Agenda, Drive, Gmail. E aqui embaixo tem o Gemini. Essa estrelinha. Acharam o Gemini? Ele tem guia para iniciantes e tudo mais. Tá aparecendo? Tá aparecendo. Tá, agora eu vou interromper e vou compartilhar só ele direitinho ali. Uma janela. O Gemini fica melhor, tá bom? E aí, a gente vai lá para ele e coloca assim, ó. Áudio, descreva a imagem. Só que vocês vão ver que a gente vai ter que ajustar bastante coisa, certo? Abrir. Ele tá trabalhando, tá bom? Aí ele vai fazendo algumas perguntas. Falou sobre a audiodescrição. Não deu. Áudio, descreva a imagem. Tem que botar juntinho. Parece criança, né? Ai, olha como... Mostra pra tia como é que tu tá falando. Aí não fala. Nunca aconteceu. Hoje ele tá assim. Não consigo imar diretamente. Ele não tá conseguindo essa. Deixa eu pegar uma mais simples, mas ele faz sim. Deixa eu pegar uma mais simples. Essa aqui, então. Mas ele tem potencial para mais, tá? Dizem que a inteligência artificial ela não vai dominar o mundo, ela é bobinha ainda, ó. Ó, aí, só que ele faz, a gente já fez um monte de material legal, ó. Descrição da imagem, uma cadeira simples de madeira. A imagem apresenta uma cadeira simples desenhada em estilo cartoon. A cadeira é composta inteiramente de madeira com tom marrom claro e uniforme. Seu design é bastante básico, com assento e um encosto reto. Aí vai lá e olha. Daí, ó, ele traz um monte de elementos. O tipo do encosto. Aí nós, olha aqui. Vamos ter que pegar, ó, descrição da imagem, ó. Vocês viram que ele não coloca o que é. Então, a gente copia aqui. Deixa eu interromper. E passar aqui para vocês. Deixa eu colocar para apresentar o material. Mas ele já deu uma boa ajudada, né? Só a questão, ele estava fazendo bem direitinho tudo. Não quis, vocês verem, né?
que a máquina ajuda, mas não salva. Aí, vamos lá. Vou botar um slide e vou botar o texto. Descrição da imagem, uma cadeira simples de madeira. Mas, na verdade, não é uma cadeira, né? É um desenho de uma cadeira, né? Cadê essa cadeira? Preto. Aqui. Aqui. Então, como é que a gente faria? Vou mostrar para vocês fazendo para ter, ó, descrição da imagem, ó. Desenho de uma cadeira simples, uma cadeira de madeira, né? Não precisa botar simples, né? De madeira. Aí, a imagem apresenta uma cadeira simples desenhada em estilo cartoon. A cadeira é composta inteiramente de madeira, com um tom marrom claro e uniforme. Até ele tá ótimo. Seu design é bastante básico, com um assento e um encosto retos. O encosto da cadeira possui 3 traves horizontais paralelas que dão à peça um aspecto robusto e tradicional. As pernas da cadeira são finas e levemente inclinadas para dentro, conferindo um ar de estabilidade. São finas, né? Não precisa isso. E aí, depois, quando terminou, nós colocamos a palavra fim. Como era uma atividade fácil, mais ou menos ficou assim. Se fosse num manual de marcenaria, quem sabe a gente teria que colocar mais elementos. Se fosse só uma imagem decorativa, como é que a gente faria? Desenho de uma cadeira de madeira, ponto, e segue. Compreendem isso? Que o lugar que a imagem tem é que vai definir. Vamos tentar agora usar o chat GPT para usar essas outras 2 imagens. Eu não sei se o chat hoje eu vou conseguir usar para as 2, mas vamos lá. Que eu tenho um limite, eu já botei uma imagem lá para ele fazer hoje de tarde. Aqui. Eles nunca vão substituir, vocês vão ver que não tem. Áudio, descreva a imagem. O chat GPT. Daí a gente... Ah, não, tem que compartilhar com vocês, perdão. Perdão, gente. Eu já abri o site aqui. Alguma dúvida quanto àquele material? Estou com o chat GPT. No chat GPT, a gente abre a interface dele. E aí a gente coloca que ele tem um... Ah, olha, ele não vai deixar botar a imagem dentro. E a gente coloca ele aqui embaixo nesse clipe que ele tem, e eu vou poder usar só amanhã. E aí a gente coloca e pede áudio descreva, e ele traz. Mas o chat GPT, ele tem muita dificuldade de extrair textos. Ele tem mais dificuldade. Mas às vezes ele consegue trazer melhor os elementos do que o outro. Ai, gente, eu vou ficar devendo porque o meu... Deixa eu parar aqui. Porque o meu, ele é uso aberto, sabe? Aquela versão que não é paga. Mas a gente coloca, eles conseguem extrair uma boa quantidade de coisas. Mas assim, vamos lá, vamos aos fatos. No caso da cadeira, ele trouxe elementos muito ricos, né? Mas no caso da gravação de tela, ele não conseguiu. Isso é uma fragilidade da inteligência artificial. Mas eu sempre oriento a todo mundo que a gente tem ensinado, nós temos toda quarta agora, nós estamos fazendo um estudo sobre audiodescrição, começa sempre às 18 e vai até às 19, caso vocês tenham interesse de se aprofundar, nós começamos a usar.
e tem nos ajudado bastante a trazer adjetivos e tudo mais. Nós sempre temos uma quantidade muito grande de ajustes, mas, ao mesmo tempo, facilita muito, porque ele faz, sim, uma leitura daquilo ali e traz bons termos para a construção da audiodescrição. O grupo, ele começa sempre às 18, toda quarta, e vai até às 19. É presencial, ali no NEPS, bem ali no final. Ver se alguém tem interesse. Mas nós vamos seguindo, assim, a gente não divulgou muito ainda, porque nós estamos trabalhando nos materiais do evento, que nem amanhã a gente vai sentar para corrigir a audiodescrição daqueles, né? São 7 cards daqueles que eu mostrei ali em cima, né? E a ideia também é estimular a audiodescrição pessoal. A gente vai corrigir esses, né, todos, aí passa por vários olhos e várias, né, concepções, e depois a gente vai trabalhar também a audiodescrição pessoal. Pessoal, alguma dúvida? Já tinham ouvido falar que a gente pode usar a inteligência artificial para audiodescrição? Imaginavam que era assim? Tem alguma colocação? Nós temos muito medo, né, da inteligência artificial, mas eu gosto de usar ela ao meu favor, certo? Então, eu acho que e deve que tinha essa tecnologia. E tem uma nova, naqueles dias me falaram, e hoje, quando eu fui procurar a imagem delas, eu achei uma outra. Como eu digo para vocês, ela sozinho, ela não faz uma boa audiodescrição, mas a nós que já estamos pesquisando ajuda muito a melhorar. E eu acho que com ética nós podemos usar sim a inteligência artificial a nosso favor, como a gente usa o Google, como a gente usa o Pinterest, mas sempre, né, com os devidos cuidados de uso, né, autoral e tudo mais, e referência, né, na construção. Me ajuda bastante a fazer esse processo, mas não salva. Viram ali, né? Tentei botar uma imagem, ele não fez. Aí botei outra, ele fez, e a gente vai corrigindo em cima disso. Por isso que a gente sempre tem que estudar a técnica, saber o que vem no embasamento. Como a gente sempre diz, tem que ter uma noção do cálculo, porque a tua calculadora pode estar errada, né? Quem trabalha com contabilidade, trabalha com planilha, tem que ter uma noção também de como aquele cálculo, como aqueles números operam, porque às vezes tem alguma falha na planilha e aí pode te induzir ao erro, né? Esse raciocínio lógico e o conhecimento da base, ele é fundamental. Eu queria fazer essa atividade no laboratório, já tinha reservado o laboratório para que nós pudéssemos fazer essa e a audiodescrição pessoal. Mas eu vou deixar para que, quem sabe até eu abra um fórum, não é avaliativo, para que vocês possam montar uma audiodescrição e postar. Pode ser? Da minha parte, hoje, sobre o conceito de audiodescrição, era isso. Eu espero que vocês fiquem bem. Na semana que vem nós já voltamos. E aí nós vamos ter, muito provável, a participação da nossa convidada. Até estou ajustando isso. E aí a gente vai falar um pouco sobre os jogos. Mas, lembrando sempre, a audiodescrição, ela não é estática, ela pode ser de filmes, de vídeos, de gráficos. Segundo, nós temos que ter esse cuidado mesmo de ajustar o material ao público. Muitas vezes nós temos essa opção, né, a linguagem. Também ter o cuidado de repassar, não fazer censura. Eu penso muito assim, ó, os aspectos éticos que envolvem a audiodescrição. Às vezes as pessoas olham e digam, parece fácil fazer uma audiodescrição. É fácil fazer uma audiodescrição de uma cadeira, mas de uma questão, assim, que a gente tem que ter todo um conhecimento cultural e também ético de assuntos delicados, tem que
estar muito concentrado, tem que estar lendo sempre, usar termos adequados, até para não usar termos racistas, termos, né, que fortaleçam capacitismo e preconceito. Então, a audiodescrição, ela é uma técnica maravilhosa, mas ela exige que nós tenhamos, né, cuidado, atenção e aspectos éticos, principalmente, gente, quando nós estivermos nos relacionando com a audiodescrição de pessoas, de elementos, nós temos que ter todo este cuidado, porque nós estamos falando, né, de pessoas, histórias, trajetórias e identidades, certo? No entanto, eu acho ela fantástica, porque ela amplia a nossa visão de mundo, nós aprendemos termos, nós conseguimos, inclusive, nos tornar mais observadores, e eu falo para vocês, nós nos tornamos mais atentos na nossa vida aos pequenos detalhes. Eu, desde que a audiodescrição entrou na minha vida, eu sou mais atenta aos detalhes. Por quê? Porque a técnica sempre nos leva a isso. Então, eu vou abrir um fórum para que vocês possam fazer a audiodescrição pessoal de vocês lá. Não vale nota, mas eu gostaria muito que a gente fizesse esse exercício para podermos já ter esse material quando vocês forem palestrar, quando vier uma pessoa cega, né, na nossa aula, para que nós possamos já ter essa intimidade. Creio que esse aspecto norteador possa ajudar. Assim que ela estiver gravada, eu já deixo ela lá no nosso Moodle também. Agradeço de coração. Vou encerrar a gravação agora e depois a gente abre para debate, tá bom? Que daí vocês Tá bom, podem, professora. fica melhor a privacidade de vocês.